Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular. E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo gosta, que é o mundo dos pets. Trouxe aqui para a Interativa a médica veterinária Chayane Medeiros Pérez, que vai falar um pouco da experiência e desse mercado que não para de crescer. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Silvana, pelo convite. O nosso mercado pet hoje ele é um dos mercados, né, que mais cresce no Brasil. Inclusive na pandemia foi dos mercados que teve o maior crescimento, né? Até porque as pessoas acabaram ficando mais em casa, acabaram tendo um tempinho para cuidar melhor dos pets, outros acabaram se sentindo mais carentes, acabaram adotando um animalzinho para fazer companhia. Então, durante a pandemia, nós também tivemos um crescimento bem acentuado, né, nesse mercado. Nós temos dados de que nós temos aproximadamente 139 milhões de pets. O Brasil é considerado o segundo maior, vamos dizer, produtor, ou que tenha maior número de pets, entre cães, gatos e aves. O que isso representa, então, na realidade, do ponto de vista? É consumo de ração, é assistência médica, né? Hoje, como eu falei, ele é um dos mercados hoje que mais cresce, né? Então, porque os animais acabam... A gente tem uma rotatividade muito grande de banho e tosa, vacinas, antipulgas, vermífugo, consulta geral mesmo, né? Então, cirurgias eletivas também, castrações, cirurgias terapêuticas. Então, é um mercado que hoje a gente viu que o animal não é mais o animal aquele que ficava no fundo do pátio. Né? Hoje o cão ou o gato, né, os animais de companhia, eles entraram para dentro de casa e eles fazem parte da família, né? Hoje nós atendemos direto pessoas que chegam, até que nós estávamos comentando antes, né, da humanização dos animais, né? Isso a gente observa muito na nossa rotina lá no hospital. E cada vez mais, porque o que eu percebo, assim, que a troca de amor e de afeto de um animal, ela é incondicional, né? Que nem tem aquele ditado, o cachorro tu vai lá, tu pode bater nele, xingar ele, e daqui 5 minutos ele vai voltar com o rabinho balançando, né? E hoje existe uma carência existencial nas pessoas, né? Quem é psicóloga e psiquiatra sabe disso, né? Então, as pessoas estão se apegando muito mais, né, aos animais, eles estão fazendo parte da família, né? São animais de companhia. Todo animal, quando tu dá carinho para ele, ele sempre vai te retribuir. Então, ele está cada vez mais no nosso meio, né? Eu lembro quando eu era criança, tipo, o cachorro ficava lá no pátio. Na época de criança, nem sabia que existia castração, nem a parte de vacinas também, que nós muito menos as cirurgias, né? Cirurgias, tipo, tu fazia uma cirurgia, uma coisa, que precisasse, uma cirurgia terapêutica. Cirurgia eletiva, nem se falava, né? E hoje a nossa rotina de cirurgias eletivas é muito alta. Castração, né, profilaxias dentárias, são mais essas as eletivas, e aí depois tem os procedimentos ortopédicos, né, cirurgias de trato gastrointestinal. Hoje a gente realiza muito procedimento de endoscopia também, né, que nem na medicina humana. Tem animais que têm vômitos crônicos, ou animais que ingerem corpo estranho, e a gente acaba... Sim, hoje a gente vê muito cachorro, e até gato também, né, que é um bebezinho, tem que cuidar para não comer a bolinha, para não comer um chocolate com o papel, inclusive, né, que inclusive o chocolate não é recomendado, né? Não, ele é tóxico, né? Altamente tóxico. Ele é altamente tóxico, tem animais que podem até acabar indo a óbito, né, pela ingestão do chocolate. Então a gente não recomenda. Hoje a indústria, né, o que a gente fala também, a indústria pet é uma coisa assim muito esperta, porque eu mesmo faço as compras lá para o hospital e cada vez que eu vou ver um catálogo sempre vem um produto diferente. Então hoje a gente tem tempero de comida para pet, né? Então vem uns molhinhos gourmet para colocar em cima da ração, tem chocolate para pet. Então a indústria também acaba, né, se aproveitando não, mas aproveita esse mercado também e está sempre desenvolvendo coisas diferentes. Né? Esse dado que eu levantei, né, de 139 milhões de pets e 58 milhões de cachorros, por exemplo, vem da indústria alimentícia. Só que a gente sabe que a indústria ela tem um comportamento que não reflete
a totalidade dos animais. Sim. Muitos animais, assim, nem devem estar cadastrados, por Sim, exemplo, nas provavelmente. vilas, nas regiões mais pobres. Às vezes eu brinco, tem um carroceiro, às vezes, andando com 4, 5 cachorros, e os cachorros ficam com o carroceiro. Sim. Ou seja, é um amor incondicional. Sim. E deve ter um número muito maior do que esse de animais. Sim. E a questão que eu te pergunto, assim, em que momento que se precisa fazer, então, um tratamento preventivo? Porque se esse animal, ele realmente é considerado da família, são duas situações. A primeira é considerado da família porque é um amor incondicional. Em que momento precisa se fazer exames preventivos? Por exemplo, escovar os dentes. O quanto isso pode evitar grandes doenças, né? Sim. O que a gente fala? Hoje nós recomendamos, então, um check-up anual para esses animais. A partir de 1 ano, 2 anos, já pode ser feito o check-up anual, que são os exames de rotina, né? O que é esses exames? Esses exames de rotina são exames de sangue, né? De triagem básica, ultrassom abdominal e raio-x de tórax. Isso é até para ver, às vezes, a gente ter um padrão daquele animal, então a gente recomenda a pessoa sempre também procurar levar o animal no mesmo veterinário, porque isso acaba sendo que o veterinário tem o histórico daquele animal da vida toda. Claro. Né? Então, se a pessoa é acostumada a fazer o check-up, então ali a gente vai ter sempre ultrassom. Daqui a pouco aparece um nódulozinho, digamos, apareceu um nódulozinho num órgão lá. A gente vai lá recapitular aquele ultrassom anterior. Olha, o ano passado não tinha isso, a gente vai ter que ficar monitorando, né? Ou daqui a pouco aparece maior. E como a gente fala nesses check-ups, às vezes a gente pega as alterações bem no início. Então, a chance do tratamento ser mais efetivo é muito maior do que quando a gente pega já uma doença bem avançada. Claro. Isso é que a mesma coisa se recomenda para pessoas que têm que consultar o médico, né? Sempre consultar os médicos, tipo, ter uma rotina uma vez por ano, procurar até um clínico geral, alguma coisa para fazer o check-up, e os animais a mesma coisa. Porque quando o diagnóstico é feito precoce, a gente acaba tendo um sucesso maior no tratamento, né? E tem coisas que resolvem, né? Claro que existem doenças que são da idade, né? Porque os animais envelhecem como nós. Sim. Então, a probabilidade de ter uma catarata, ter um problema de articulação, enfim, são doenças da velhice. Insuficiência renal, né? Alterações cardíacas também começam a aparecer ao longo da idade, problemas articulares como displasias. Esse tem animais jovens que já apresentam, mas a artrose em si vai começar a aparecer no animal mais idoso. Então, por exemplo, a artrose tem várias cirurgias que a gente pode corrigir o ângulo daquela articulação e isso vai evitar dele ter uma artrose futura. Claro. Né? Mas doenças degenerativas em si a gente não tem como evitar, porque isso é genético. Claro. Mas tem controles e tem medicações que a gente consegue retardar o progresso da doença. Sim, porque antigamente, se um cachorro, um gato caía ou era atropelado, vai sacrificar o animalzinho. Hoje não, se faz a cirurgia, se reabilita. E a sobrevida é grande, né? Ele tem condições de viver ainda um bom tempo com saúde e qualidade de vida. Hoje a gente atende muitos animais politraumatizados. Essa semana até, acho que umas 2 semanas, nós atendemos uma filhote de fila com 3 tipos de fratura. Então, ela foi feita cirurgia nas 3 fraturas, e o animal já está lá caminhando, apoiando, e foi atropelada por um trator. Antigamente se dizia, não tem o que fazer, vamos fazer eutanásia. Né? E o animal não, está lá, está se recuperando, é um animal jovem, então a chance dela se recuperar é muito alta. Né? Hoje, a gente sempre indica o que seria melhor para a manutenção da vida do animal, né? Antigamente se pensava muito no custo. Hoje a gente sempre dá a opção, pode fazer isso, isso e isso. Quem vai decidir se vai querer fazer ou não é o tutor. Claro. E a maioria das vezes os tutores têm optado em fazer o tratamento, né? Hoje também um dado muito importante que a gente tem em Santa Maria, nós temos muitos casos de leishmaniose, né? Que é aquela doença que é uma zoonose, que ela é transmitida por um mosquito. E as pessoas têm optado muito em tratar o animal, porque o tratamento, a chance de evolução do prognóstico bom do tratamento é muito alta. Então, antigamente, a indicação obrigatória nossa do CRMV, porque não tinha uma medicação efetiva, era a eutanásia. Então, era uma doença de notificação compulsória obrigatória e se tinha que, quando fechava o diagnóstico, tinha que fazer eutanásia nos animais, porque não tinha tratamento permitido. Hoje foi liberada uma medicação, que é a metilfosina, e então é permitido o tratamento.
Aqui em Santa Maria, nós lá do hospital, nós sempre recomendamos o tratamento. O único caso que a gente não recomenda é quando tem uma doença renal muito avançada, que daí esses casos normalmente não respondem ao tratamento. Mas a maioria deles tem se optado em tratar. Né? Então, isso vezes a gente vê uma diferença, assim, que também antigamente, tem leishmaniose, vamos fazer eutanásia. E hoje não. Graças a Deus. gente tem animais, assim, que chegam ali cheio de lesões ou até com alteração renal e coisa, e a gente consegue evoluir e o animal fica como se nem tivesse doença. Que bom. E essa discussão, voltando que tu havia falado no início, tu falaste da pandemia, mas a gente tem dados, e eu já fiz matérias aqui na revista há muitos anos atrás sobre o trabalho da ecoterapia, o trabalho dos cães guias, né, da questão da depressão infantil, crianças autistas. E hoje posso te falar de várias pesquisas que mostram o quanto um animal, seja um cachorro, um gato, um passarinho, um animal que exija cuidados, tem ajudado na depressão na terceira idade. Porque o idoso tem uma outra característica. Ele pode ter tido uma vida plena, maravilhosa, mas quando os filhos vão embora, né, ele fica abandonado. Né? E na pandemia, obviamente, ele ficou muito isolado. Mas independente da pandemia, muitos idosos são isolados. E o animal faz com que ele tenha aquela motivação do cuidado, da alimentação. E é uma companhia que melhora a qualidade de vida desse idoso. Então, é uma coisa fantástica. E aí, quando vem as críticas, mas vai fazer uma cirurgia de quadril, vai fazer uma tomografia, vocês agora vão trazer a tomografia para Santa Maria, que é uma notícia ótima para nossa cidade. Vai fazer uma tomografia num cachorro ou num gato, e às vezes não tem uma tomografia para um ser humano. Né? Só que se a pessoa tem condições de fazer isso, e não tem por que não fazer. Exatamente. Né? Então, se a pessoa tem condições de pagar por esse exame e que vai conseguir um diagnóstico mais eficaz e um tratamento, quantos anos mais essa pessoa vai ser feliz com esse cachorro, com esse gato? Hoje a gente fala assim para nós que não tem preço, sabe? Que na verdade não é o preço em si, mas sim o valor do que aquele pet traz para aquela família, né? A gente tem vários relatos de crianças depressivas que melhoraram, né? Crianças com trauma, né? A gente tem uma paciente que ela até é bem conhecida, assim, ela comprou um Luluzinho da Pomerânia para a filha dela porque ela tinha um trauma, ela tinha sido mordida por um animal quando ela era muito jovem. Então, quando ela passava perto de um cão na rua, na praça, ela entrava em pânico. E a psicóloga dessa criança recomendou eles, né, comprarem, adotarem um animalzinho jovem, pequenininho, que ela fosse perdendo medo e ela fosse interagindo. Então, assim, a mãe dela me diz que a evolução dela, assim, é uma coisa fantástica. E o apego dela... Inclusive, tem uma psicóloga em Santa Maria que atende os pacientes com o cachorro. Com o pet, tá? O cachorro, ele ajuda, inclusive, a fazer com que a criança... se sinta, né? E tem casos, inclusive, de alguns hospitais que permitiram os cachorros entrarem no hospital e melhorou a recuperação do paciente. Então, é interessante essa socialização e essa interação, né, do animal com o homem. Não é simplesmente para bonitinho, né? Não. Eu fiz uma edição um ano de que muitas pessoas nas férias, né, abandonavam os animais. Comprava como se fosse um brinquedinho, né? Vou te dar um presentinho. A hora que fica doente, descarta. A hora que fica velho, descarta. Eu acho que essa mentalidade deve estar mudando, né? Ainda acontece isso, sabe? Infelizmente ainda acontece porque, que nem eu digo às vezes, tem clientes, mas eu achei abandonar na rua seguido, também aparece. Daí eu digo, mas é que o ser humano... Tipo, às vezes uma mãe tem capacidade de abandonar um filho na rua, né? Então, é o reflexo às vezes do que ela vive, a falta de amor que ela tem. Mas diminui muito, com certeza, sim, consideravelmente. A gente não percebe mais tanto que nem era antigamente, né? Eles, cada vez mais a gente percebe um maior amor e fazer mais parte da família, né? Então... E hoje tem restaurantes que aceitam pets, shoppings, né? Hotéis, os aviões também hoje estão tendo uma qualidade maior, né? De respeito aos animais. E eu acho que isso é um avanço, né? Eu me lembro que numa edição que a gente fez com o criadouro São Brás e vários outros animais grandes, animais de circo. Eu saí do São Brás, isso há muitos anos atrás, com uma vontade incrível de chorar. De ver o que fizeram com os leões, o que fizeram com os ursos.
de fazer com que tivessem toque de tanto apanhar, né? E depois que não servia mais, abandonava. E isso é um reflexo, muitas vezes, da maldade das pessoas. Sim. Porque o que elas fazem com os animais, elas fazem com elas próprias. Pessoas também, né? Os próprios cavalos, né, em Santa Maria, agora tem a lei. Mas antes a gente via como os cavalos eram maltratados, né, Chayane? Sim. Eu ainda digo, tipo, os cavalos de carroceira, assim, eu tenho um dó, porque a grande maioria deles sustenta a família toda e às vezes eles não têm nem que comer e nem tem tempo para comer, porque a família ela não tem condições para comprar ração, uma ração de boa qualidade para aquele animal que trabalha o dia inteiro. E aí ele vai parar de noite e lá na vila onde que ele tá também não vai ter, né, o alimento que ele precisa de tantas horas, digamos, por dia para fazer o pastoreio. Então, isso eu tenho pena. Às vezes eu digo, ainda o cachorro de rua ou de vila, ele se vira, porque ele vai catar um lixo, né? Ele vai caçar um animal. Agora, o cavalo em si, às vezes, ele não tem como fazer isso. Ele fica preso, ele fica amarrado. Ele fica preso, amarrado. E às vezes sem água também, isso. né? Então, isso foi uma luta bem grande, né? Que teve das ONGs aqui de Santa Maria. Sim. Às vezes a gente ainda vê, mas já diminuiu bastante, né? Então, os animais maltratados, assim. E aí, de novo, cai naquela coisa, a campanha para salvar o animal, mas aquela família também está vivendo em condições subhumanas. Sim. É triste, mas ao mesmo tempo a gente precisa mostrar o lado do animal, a gente precisa ter pessoas que lutem pelos direitos deles, né? Sim. E no hospital, né, que a gente sabe, o Ninho foi o primeiro hospital a ser premiado no Rio Grande do Sul. Fala um pouco. Na realidade, foste tu como veterinária, não foi o Hospital Ninho, né? Na verdade, nós ganhamos o prêmio como empreendedores do ano, né? Então, na verdade, foi pelo empreendimento em si. Hoje, inclusive, nós ganhamos esse prêmio porque o diretor do CRMV, né, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele esteve visitando o Ninho. E aí ele nos falou até durante a visita que ele considera o Ninho hoje sendo dos maior, acho que ele falou, o maior hospital do estado, porque nós temos uma área toda, né, térrea, e nós conseguimos fazer com que, tipo, a progressão de consultório, raio-x, né, o layout do hospital ficou muito bom, né, e nós investimos, né, então é difícil. Hoje a medicina veterinária, como nós falamos, esses dados, ela tem crescido bastante e os veterinários têm investido, né? Mas sim, na realidade a equipe de vocês têm praticamente todas as especialidades, né, Chayane? Sim. Tem oncologista, traumatologista, tem oftalmologista, oftalmo, dermato. Temos 3 pessoas no setor de diagnóstico por imagem, né? Então é uma gama muito grande, é um hospital, né, de profissional. Completo. E agora com a tomografia em breve também. E daí agora a tomo nós estamos só na dependência, né, da RGL Galuz, que o aparelho já está na sala, mas era até para a semana passada ter ligado e não ligaram, mas a princípio acho que esse mês ainda, provavelmente, a Tomo já estará, nós já iniciaremos os exames com ela. E esse exame a gente vai disponibilizar para todos os veterinários da região, não vai ser só para os nossos veterinários, então isso vai ser uma possibilidade de diagnóstico mais assertivo para toda a região, não só para o nosso hospital, né? Porque o veterinário em si vai fazer a requisição como se fosse um raio-x ultrassom, vai lá, vai fazer o exame, nós vamos retornar o laudo, né, para ele, e aí ele vai ter um diagnóstico mais assertivo. Né, que nem hoje, que nem eu falo, tipo, o médico mesmo, já a primeira coisa pede uma tomo, né? E a gente ainda batalha bastante por isso, mas... Claro, porque daí tu consegue verificar e atingir o problema adequadamente, É um diagnóstico com maior precisão, né? A tomografia, ela vai te mostrar imagens muito mais nítidas que o raio-x ou tanto até quantos quilos? 40 quilos, mais ou menos? Não, ele é para pequeno porte, assim, não tem limite de peso, tem limite de peso. Pode pegar um São Bernardo que consegue fazer. O nosso aparelho, ele é um GE de última geração, é o primeiro tomógrafo veterinário que foi lançado. Ele tem a possibilidade de fazer 16 cortes. E também ele vai fazer reconstrução 3D. Então, digamos, o Michael vai fazer a cirurgia ortopédica dele, vai ter uma impressorinha 3D, ele vai reconstruir aquele osso para calcular o ângulo de cirurgia, né? Até para mostrar para o tutor como que vai ser feita a cirurgia, né? Então, vai ser um avanço muito grande. Que coisa boa. E, Chayane, assim, explica um pouquinho para as pessoas que vão assistir o programa, quais são as piores doenças que tem acometido, tanto de cães e gatos, né? Porque as aves eu acho que já é bem mais difícil. Mas, por exemplo, quais são as doenças? Tem raças específicas? Na verdade, assim,
pela raça em si, a gente já tem predisposições para algumas alterações, né? Então, o Shih Tzu tem muito problema de pele, cães maiores têm muitos problemas ortopédicos. Hoje, os pequenininhos também têm um tipo de alteração ortopédica. Então, assim, hoje a gente atende muito problema de pele, ortopédico e gastrointestinal, problema alimentar. Por quê? Né? Porque comem uma ração inadequada ou porque comem comida? Não, a gente não sabe ainda qual que é o mecanismo em si, sabe? Então, a gente ainda não tem nenhum estudo sobre isso, né? Mas a maioria das vezes tem que adequar a ração, né? Outros animais têm que entrar com a dieta caseira, outros têm que entrar com uma ração terapêutica. Hoje a gente tem muito animal obeso também, porque a pessoa acha que o cachorrinho... Às vezes tu pega ali um cachorrinho de 5 quilos e a pessoa quer que o animal coma a mesma quantidade que uma pessoa adulta de 60, 70 quilos. Então, a gente acaba atendendo muito animal obeso, que isso acaba trazendo grandes consequências, né? Como que nem a pessoa obesidade. humana. Vai ter problema de então, articulação. a gente tem problema articular, problema de diabetes, problema de hiperadreno, que é uma doença endócrina, que é causada pela obesidade. Então, às vezes, nós entramos com dieta para perder peso, para prevenir os problemas depois. Não, e tem a questão, voltando à questão do afeto, a gente vê as pessoas, no domingo vai fazer o churrasco, né? Ai, já dá mais um pouquinho. Aí não sei o quê, aí o cachorro passa o dia inteiro comendo junto com a família, e que muitas vezes isso é altamente prejudicial, né? Sim, eu gosto muito, eu tenho um programa que é o Portal Vet, da Royal Canin, e ele, quando eu prescrevo a ração da Royal, eu coloco o peso do animal e ali me dá a quantidade de energia metabolizável para aquele peso. Então, eu adoro mostrar, por exemplo, um animal de 5 quilos vai precisar em torno de 200 quilocalorias dia. E aí eu digo para a pessoa, olha só, uma pessoa adulta tem que comer em torno de 2.400 quilocalorias. O seu animal tem que comer em torno de 200 quilocalorias. Às vezes, isso a gente vai ver, é um bombom que eu mexo com ele, sabe? Então, daí a pessoa consegue visualizar... Claro que o cachorro não pode comer o bombom. Mas só para visualizar a quantidade de quilocalorias que precisa por dia. Porque às vezes a gente não pensa, mas ele está comendo tão pouquinho. Eu digo, sim, mas daí tu pega o estômago de um animal pequeno, é isso aqui. Exatamente. E aí a pessoa quer dar a mesma quantidade. Aí tu pega, mas ela come 2 colherinhas de arroz. Mas eu digo, mas uma pessoa adulta não tem que comer 3 colheres de arroz? E aí tu dá 2 colheres de arroz, mais a carne, mais os legumes, para um animal de 5 quilos. Lógico e aí que vai dar um sobrepeso. E né? a questão também de produtos industrializados, que é muito perigoso. Faz muito mal para o ser humano, imagina também dá para os animaizinhos, né? Hoje, nós recomendamos a Royal Canin, porque a gente sabe que ela é uma linha super premium, né? Uma linha utilizada no mundo inteiro. E aí, então, o que a gente diz? Às vezes as pessoas, acho que está dando ração. É uma coisa boa. Só que, às vezes, a ração, se tu for dar uma ração com uma qualidade muito baixa, que tenha um nível proteico... É só farinha? Às vezes, pega uma... Eu digo, às vezes, parece que é uma que vem até com papelão, sabe? Uma ração muito ruim de mercado, acaba que é mais prejudicial do que se tu desse uma comida. Esse é o ponto, Chayane, que eu sei que é complicado falar, mas se adulteram comida... Se adulteram o leite do ser humano. Se colocam coisas que para o ser humano vai ser altamente prejudicial. Imagina para o cachorro. Então, eu penso que em alguns casos é melhor mesmo fazer uma comida que tu sabe que está sendo colocado ali. Ou que a gente diz, ou tu dá uma dieta super premium, né, que tem ali a quantidade equilibrada de nutrientes, porque Royal Canin é uma marca que existe no mundo inteiro, então ela tem fiscalização, né, na União Europeia, em tudo que é lugar. Então não é uma marca aqui do Brasil que vai ali, produz o que quer e bota o que quiser na embalagem. Porque ela é auditada, ela tem um controle de qualidade. Sim, essa super premium importada. Mas pega marcas nacionais, a gente sabe de linhas que dizem ser super premium, só que não tem fiscalização nenhuma e diz uma coisa na embalagem, só que a gente sabe que é outro produto que tem dentro. Então, cobrando ali R$300 o pacote. Então, isso tem que cuidar bastante, sabe? O que eu digo sempre, tu quer investir na saúde do animal, tu investe em alimentação de boa qualidade. Então, tu dar uma ração super premium de uma marca confiável, ou tu fazer uma dieta caseira. Só que essa dieta caseira, ela tem que ser acompanhada por um nutrólogo. Por quê? Porque existem vários nutrientes e vitaminas que precisam ser acrescentados. Não é só fazer um arrozinho, legumes e carne e deu. Não é só fazer assim. Então, se tu quiseres fazer uma dieta caseira, tem que passar por um acompanhamento e vai formular uma ração específica para aquele animal, né? Uma dieta. Só que aí vem um outro problema, que hoje nesse mundo cada vez mais corrido, às vezes as pessoas não têm tempo de fazer isso. E aí Nem para si?
E aí entra a ração super prêmio, né? Que é um alimento de qualidade que é mais prático. Então eu sempre digo, olha, tu tem tempo de fazer uma dieta caseira? Posso te encaminhar para a nutróloga. Tu não tem tempo? Vamos usar uma ração de boa qualidade. Né? E a questão dos gatos, né? Que a gente sabe que eu não gosto da palavra comércio, mas tá tendo muito mais gatos do que cachorro, né? Porque o gato, ele dá um pouco menos trabalho, né? Ele muitas vezes não é tão companheiro quanto o cachorro, porque ele tem uma vida mais independente, né? O gato escolhe as coisas, o gato é o rei da casa. É o rei da casa, mas também as pessoas têm se apaixonado cada vez mais. O que tu me diz da questão de banho para gato? Vocês recomendam banho para gato? Tem gente que leva gato para pet. É recomendado ou não é? Não é recomendado. O banho para gato, o gato em si, ele tem uma enzima na língua que ele acaba ele mesmo se autolavando. Autolimpante. Ele é autolimpante, o gato, ele é um rei, ele é magnífico, né? Então, o gato, ele é autolimpante, não precisa dar banho. Eu mesmo tenho um gatinho que eu acho que eu dei uns 3 banhos na vida toda dele. E ele não tem cheiro nenhum. E o corte de unhas? O corte de unhas, se o animal não tem acesso à rua, a gente recomenda, né? Digamos que o animal que vive só em apartamento pode cortar. Lógico, não extirpar a unha que nem se fazia antigamente, porque tem gente que arrancava todo o dígito para o animal não arranhar o sofá, né? E isso é proibido, né? Hoje é porque é uma mutilação. Mas o corte de unha para tirar a pontinha pode cortar, porque tem animal que fica só dentro do apartamento, que ele vai precisar afiar a unha, e aí, então, o ideal é a gente cortar mesmo a unha. Mas o animal que tem acesso à rua, às vezes ele pode querer brigar com outro animal, daí tem que avaliar se corta ou não, sabe? Daí a gente já não recomenda tanto. E falam também na questão do gato e as gestantes. É mito ou não é mito? É totalmente mito. É muito mais fácil, né, a gestante pegar a toxoplasmose de uma salada mal lavada ou um alimento mal cozido. Uma lata de ervilha que abre e não lavou antes. Não. É mais até são de verduras mesmo, né? Porque o que acontece? O gato, ele tem que fazer as fezes na terra. Essas fezes têm que ficar em torno de 24 a 48 horas para esporular, né, o toxoplasma, o protozoário. E aí sim ele contaminar aquela hortaliça e essa hortaliça ser mal lavada e tu acabar ingerindo o oocisto. Então ele precisa fazer uma parte no ciclo no ambiente. E se o animal, digamos, tu tem um gatinho portador de toxoplasmose em casa, pode ser inclusive portador. Se ele fez o cocô e ali em pouquinho tempo tu já recolheu as fezes dele da caixinha de areia, não tem problema, porque ainda não vai ter esporulado. Então a contaminação precisa dessa esporulação no ambiente. Então isso é mito, totalmente mito. Eu vou engravidar, vou ter que dar meu gatinho ou coisa... Totalmente mito, a gente não recomenda. E a gente tem visto também muitos pets grandes em apartamento, né? Isso também às vezes acaba causando um estresse, tem dado brigas de condomínio, tem dado inclusive brigas judiciais em condomínios. Hoje tem convenções de condomínio que dizem se pode ou não pode, porque as pessoas muitas vezes acham que é fácil. Eu vou comprar lá um São Bernardo e vou pôr dentro do apartamento, né? Vou pegar um labrador, que ele é mais ativo, agitado, e vai ficar o dia inteiro num apartamento, ele vai enlouquecer, né? Porque existem raças que gostam, né? São mais acomodadas e tem raças que já são mais... que são mais agitadas. Aí o que a gente recomenda? Ou a pessoa tem que ter tempo e dar atividade para aquele animal. Hoje também existe um mercado muito grande de pet creche. Então tem profissionais que vão trabalhar, deixam o animal no pet creche, aquele animal vai passar o dia inteiro brincando na creche, que nem um filho, gastou toda a energia lá na creche e volta para casa de noite e dorme. Então aí seria mais tranquilo. Ou tu procurar um animal que seja mais adaptado, mais adequado para o espaço que tem, né? Mas hoje tem pessoas, eu quero aquela raça. Tem que ter uma consciência. Porque existe também... Aí tu tem que dar... Daí tu vai ter que adequar isso. Claro. Né? E eu acho que o ideal seria, né, Chayane, as pessoas pesquisarem, né? Estudarem bem. Eu ia em feiras de animais e às vezes a gente vê o filhotinho muito bonitinho, mas depois fica desse tamanho o filhotinho. Eles crescem, sim. Né? E aí, como é o temperamento? Né? Eu posso misturar um chow-chow com Akita, eu posso misturar um pitbull com um labrador, o que combina de personalidade para tua vida não virar um estresse depois. Hoje o que acontece? Hoje se fala muito na parte de adoção e na parte de compra de filhotes.
que a gente diz? O que se sabe das raças específicas, a gente tem características específicas de cada raça, que daí é ótimo, tu vai lá e pesquisa o temperamento do animal, né? Pesquisa o porte do animal, quanto que ele vai ficar quando ficar adulto. Já os animais adotados, às vezes, tu não tem como saber, né, os ancestrais daquele animal, qual é o tamanho que ele vai ficar. Então, tem que ser uma pessoa que daí tenha mais, digamos, que condições, tipo, daqui a pouco se ele crescer muito, eu tenho um pátio para ele estar. Espaço. Ou, então, eles conhecem a mãe e o pai daquele animal, eu sei que não vai crescer tanto. Pode levar. Ou já adotar um animal adulto também, que, né, Sim. hoje em dia as pessoas, às vezes querem só filhote. Mas daqui a pouco tu já pega um animal adulto, que tu já sabe como que é o temperamento daquele animal, tu já sabe qual que é o porte que aquele animal vai estar, né? Então tem essas duas correntes, né? Pode ou comprar animal de raça, né, ou adotar. Mas a diferença disso do animal de raça é que tu já sabe como que vai ser o temperamento, como que vai ser o porte, né, em relação aos animais adotados. Mas hoje, né, as pessoas adotam muito, a gente tem assim, muitos pacientes que é sem raça definida, né, que são animais adotados. E aí cada um tem um temperamento, né? Mas é assim, quem tem são assim apaixonados. E né? é verdade que, por fim, cada um tem o cachorro conforme a sua personalidade? A gente vê muito o isso. cachorro é a cara do dono. Existe isso ou não? Existe muito, sabe? Claro, não vai ser todos os animais, mas às vezes chega um tutor lá bem agitado e daí tu olha pro cachorro, é igual, não para. sabe? Não é para. Aquele salsichinha, aquele linguicinha, como é que é aquele cofado, como é que é o nome? Como é que é o nome daquele cachorro? Dachshund. Dachshund, que pula e corre. Meu Deus, ele é muito agitado, mas a pessoa é agitada também. Sim, é muito. E a questão, inclusive, dos pitbulls, né? Que teve tantas polêmicas, mas a gente sabe que é conforme a criação do cachorro. Se a pessoa fica lá... Eu sou suspeita, porque assim, eu tenho muitos pacientes pitbull que são uns amores. Então, assim, tanto o pitbull quanto o rottweiler depende muito da criação e da genética, porque tem alguns que vêm de genética porque foram criados, né, para a rinha, que infelizmente ainda existe, né, os casos de rinha. E aí ele já vem num temperamento mais agressivo, mas a criação em si influencia muito. Eu tenho, né, vários pacientes, tenho um que é até de uma academia, que ele tem um casal de pitbull, que uma cadela ele adotou de rua, pegou assim, era pele, osso, era horrível a cadela. E aí agora ele tá com um machinho também. E assim, os cachorros ficam soltos na academia, interagem com todo mundo, eles chegam lá no consultório, deitam, dormem, coisa mais amada. E aí vai muito da criação, do sabe? dono, porque a gente vê algumas pessoas, às vezes eu vejo uns guris bombados, assim, que cortam a orelha, que querem deixar o cachorro com cara de mal, e fazem... E tem uns que fazem treinamento, né? Fazem o animal morder pneu, essas coisas assim. Então isso acaba, ou deixa o animal preso em corrente, né? E aí isso acaba não digo ativando, mas piorando a agressividade daquele animal se ele já tiver uma tendência a ser agressivo, né? E o Rottweiler, exatamente, qualquer cão de guarda, na verdade, vai dar a criação do animal, né? Então, o Rottweiler também é uma raça, assim, que eu amo, né? Eu digo, é mais fácil tomar uma mordida de um pincher do que de um animal desses grandes. É que o quando pincher, eles vêm ele vem de uma controlado. cruza já como é que é o nome daquele cachorro? Chihuahua? Não, o pincher, ele não vem do Doberman. Então ele se acha que é um Doberman, né? Ele se acha, ele só não consegue se enxergar. É que ele não tem o tamanho do Doberman só, mas a fúria ele tem. Mas ele veio de uma cruza do Doberman, né? Sim. Ele só não se enxerga, que ele é pequenininho. Então, às vezes, a pessoa, como é que você atende esses cachorros grandes? Eu digo assim, olha, é mais fácil atender os grandes do que, às vezes, os pequenininhos. Às vezes, os pequenininhos 5 mãos tentando agarrar e não tem nem mais cachorro para tanta mão e eles são furiosos. E os grandes, às vezes, ali tu vai, às vezes tem necessidade de usar uma focinheira só para até a própria segurança, né, para o nosso atendimento, mas tu vê que é um animal muito tranquilo, né? Então... E a focinheira, assim, pra gente concluir nosso papo, que tá muito bom. A focinheira, ela é obrigatória ainda para cachorros de grande porte? Para cachorro de grande porte, eu acho que nas vias públicas, sim. Não sei te dizer certo se ainda é obrigatório. Mas a gente recomenda, sabe? Até porque tem pessoas que têm medo. Mesmo que o animal não seja agressivo, se tu vai para um ambiente que tenha bastante criança correndo alguma coisa, a gente recomenda utilizar. Né? Hoje tem focinheiras muito confortáveis, né? Tem focinheiras que fica tipo um gradil, que o animal respira como se estivesse sem focinheira. Tem outras de tecido, então a gente recomenda usar.
Muito bem. Parabéns, então, por esse prêmio, Chayane. Muito Obrigada, obrigada. Silvana. Obrigada pela oportunidade. E que tu continues, né, com essa motivação de ajudar cada vez mais os animais, trazer mais qualidade de vida. E Santa Maria te agradece. Obrigada, Silvana. Obrigada pela oportunidade, né, a revista ser sempre nossa parceira. E também gostaria de falar que a gente acabou esquecendo, dia 15 de janeiro nós vamos ter um simpósio, né, para todos os veterinários da região. Nós vamos convidar estudantes e veterinários da região, não de todo o estado. E aí vai ser o primeiro simpósio regional aqui do estado. Então vai estar bem legal, vai ser um outro diferencial. Vai ser lá no Recanto Maestro. Nós estamos organizando um local bem legal, com palestras bem legais, e vai ser o lançamento do nosso tomógrafo também. Uhul! Muito jóia. Estaremos lá então. Até mais. Muito obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular.